Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast das lições bíblicas. Nesse segundo trimestre de 2021, nós estamos estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa revista é o pastor Elinalto Renovato de Lima, que é o pastor-presidente das Assembleias de Deus ali em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título Os propósitos dos dons. Então, na aula passada nós vimos que Deus, ele deu dons aos homens. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Atos 10, no verso 38, que diz assim: Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e com este passou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, aqui nesse verso, nós vemos que Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo para fazer a sua obra terrena. Através do poder do Espírito Santo, da unção que ele recebe, das virtudes que Jesus recebe do Espírito Santo, ele faz a obra de Deus aqui na terra. E após Jesus, terminar o seu ministério aqui na terra, ser assunto aos céus, ele delega essa responsabilidade da obra missionária, da obra evangelística à sua igreja. E de igual modo, Jesus, através do Espírito Santo, unge também a sua igreja, dá virtude à sua igreja, distribui dons para a sua igreja ter condições de exercer a obra evangelística na terra. Então, a partir dessa assertiva, nós já entendemos que a unção do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, ela é dada com um propósito debaixo dos céus. E aí, a partir desse entendimento de que tudo tem um propósito, nós vamos entender por que Deus distribui os dons dentro da sua igreja e qual a finalidade, qual a forma como esses dons precisam ser utilizados dentro do corpo de Cristo, pelos membros do corpo de Cristo, para que outros membros também venham alcançar a Cristo. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito, e esse propósito, conforme a Bíblia nos ensina, está ligado a um projeto de salvação da humanidade, a um projeto de edificação do corpo de Cristo. E sabendo então disso, nós também podemos afirmar que Jesus ele revela esse propósito de Deus à sua igreja. Por exemplo, nós podemos abrir aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 15, no verso 15, que diz assim: Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque todas as coisas quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus, ele tem revelado à sua igreja os propósitos de Deus na terra. Jesus, ele tem revelado qual é o propósito de Deus para com a sua igreja. E Jesus, ele nos dá condições, capacidades, habilidades, virtudes, talentos para que esse propósito seja alcançado, seja concluído pela igreja. E qual seria então a principal fonte de instrução que revela esse propósito de Deus para a sua igreja? Nós podemos ver ali, voltando um pouquinho, em João ainda, no seu capítulo 5, no verso 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então é a Bíblia que nos faz saber qual é o propósito de Deus
a nos conceder os dons espirituais, as virtudes, os dons ministeriais, os dons de serviço, tudo que nós vamos precisar saber de como exercer, como utilizar, como eles se manifestam, como buscar todos esses dons, nós vamos encontrar essas diretrizes na Bíblia. Um outro ponto que eu também acho que vale ressaltar aqui é que quem concede os dons para a igreja é o Espírito Santo. Então, para que esses dons sejam manifestos na igreja, para que a igreja receba esses dons, ela depende da atuação, da doação, da presença do Espírito Santo no meio dela. Então, o Espírito Santo ele precisa habitar no meio da igreja para que esses dons eles venham ser entregues e manifestos no meio do seio dessa igreja. Partindo desse raciocínio, nós entendemos que aquele que não tem o Espírito Santo, não está cheio do Espírito Santo, não está sendo guiado pelo Espírito Santo, não pode receber ou utilizar dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais, desses dons que são dados pelo Espírito. Os irmãos podem abrir aí em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, no verso 3, que diz assim: portanto, faço-vos saber que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós podemos verificar através desse versículo que a obra de Deus, a afirmação do Espírito, a credibilidade em Jesus, a fidelidade a Jesus, ela vai passar pelo intermédio do Espírito Santo na vida do crente. Então, para a pessoa exercer o seu ministério na terra, ela vai depender de estar cheia do Espírito Santo. E então nós podemos até observar uma ordem em que essas coisas elas costumam acontecer, é recorrente que aconteça dessa forma. Então, primeiro nós recebemos o Espírito Santo. Os irmãos podem abrir aí as vossas Bíblias em João 7, no verso 39. João 7, 39, que diz assim: isso disse do Espírito que receberiam os que crescem nele, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Os salvos, eles receberiam o Espírito Santo após Jesus ser assunto aos céus. Quando Jesus subisse aos céus, o Espírito Santo seria dado. Então, a primeira coisa que a igreja precisa ter em mente, que ela precisa receber, é o Espírito Santo. Em segundo lugar, ela precisa receber as virtudes do Espírito Santo. A virtude que é esse revestimento de poder, é o batismo no Espírito Santo, é essa capacitação do Espírito para fazer a obra, para viver uma vida cristã. E ela ocorreu principalmente ali no dia de Pentecostes, quando uma quantidade de 120 almas foram batizadas e tiveram esse revestimento de poder. Um terceiro passo que a igreja deve buscar, a igreja deve receber, deve buscar, receber os dons espirituais. E aí esses dons espirituais já é um terceiro passo. Primeiro ela recebe o Espírito Santo, ela vai receber o batismo no Espírito Santo e então ela vai receber os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, que aí nós vamos ter essa separação apenas por questões didáticas, que são os dons espirituais, os dons de serviço e os dons ministeriais. Ali em Atos 3, quando Pedro e João ele cura, aquele homem, nós vemos que após a cura, a manifestação do dom espiritual, quase 5.000 pessoas tiveram um encontro com Deus, 5.000 pessoas foram salvas pela
a partir da pregação, a partir da atuação, do uso, né, do dom espiritual na feitura da obra. Enquanto ali no dia de Pentecoste nós tínhamos uma faixa de 500 homens reunidos e apenas 120 receberam o Espírito Santo. Então, a partir dessa reflexão, nós podemos já entender como os dons espirituais eles trazem um impacto, eles auxiliam nessa obra de evangelização, na obra de conversão, ele serve de ajuda para que o cristão faça a obra de Deus na terra. Então, recapitulando, a sequência é essa, né? Nós recebemos o Espírito Santo quando somos salvos, depois nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo, e depois do batismo no Espírito Santo, nós recebemos os dons espirituais. E esses dons, eles são diversos, são diferentes, né? São dons de ministério, dons de revelação, os dons de palavra, são diversos dons que a igreja recebe de Jesus para fazer a obra missionária. E seja assim dons, sejam ministérios, sejam operações, todas essas manifestações são manifestações de Deus através da sua igreja que vão ser manifestos para cumprir o mesmo propósito. Todos têm o mesmo propósito, ainda que sejam manifestações diferentes, elas são manifestas para cumprir o mesmo propósito. É muito interessante a gente trazer, né, essa reflexão, porque a partir disso nós vamos entender se aquela manifestação, né, de Deus, aquela manifestação espiritual, ela realmente é ou não é de Deus, baseado no propósito em que ela vai ocorrer. Então a manifestação ela não pode ter uma atuação vazia, ou ela não pode acontecer sem trazer aquilo que a Bíblia espera para aquelas manifestações vindas de Deus. Quando são de Deus, elas vão cumprir o propósito de Deus. Quando eu passo a saber qual é o objetivo, a finalidade daquele dom, eu não vou me deixar ser enganado pelas imitações que o inimigo faz, às vezes até mesmo no meio da igreja. Então, hoje no século XXI, nós temos visto nas igrejas muitas manifestações em que as pessoas dizem ser manifestações do Espírito Santo de Deus. Mas se essas manifestações não estiverem enquadradas dentro do propósito que a Bíblia traz para o uso dos dons, não são manifestações de Deus. Elas precisam estar enquadradas dentro do propósito de Deus para o uso dos dons. E nós vamos ver já a seguir quais são esses propósitos. Olha, por exemplo, o que Paulo fala ali em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Então a igreja ela precisa estar atenta que nos últimos dias será recorrente a manifestação de coisas que são sobrenaturais, coisas que realmente demonstram ser a manifestação de um dom, mas que não é a sua fonte o Espírito Santo. Mas a sua fonte é uma atuação demoníaca, é um engano demoníaco para trazer turbação na igreja, para trazer desunião na igreja, para trazer tudo aquilo que vai fugir do propósito de Deus para a manifestação dos dons espirituais. E nós, como a Igreja de Cristo, nós só poderemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus se nós entendermos qual é o propósito de Deus para a manifestação dos dons espirituais. E o primeiro, finalmente, propósito, né, que é dado por Deus
para o uso dos dons espirituais, para que se possa criar um ambiente favorável à atuação de Deus, do poder de Deus e todas as coisas que o Espírito Santo traz sobre a sua igreja. Deus, ele dá os dons espirituais para que a igreja consiga exercer o amor. Esse é o primeiro ponto da utilidade, da manifestação dos dons espirituais. A execução do amor no meio da igreja. Os irmãos podem acompanhar aí em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, no verso 31, que diz assim: desejai com zelo os melhores dons, e ainda um caminho sobremodo excelente eu mostrarei. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo aí no capítulo 13, no verso 1 e 2, que diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem teu amor seria como bronze que ressoa ou símbolo que retine. E se tivesse o dom da profecia e soubesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse tanta fé capaz de transportar montanhas, sem ter amor eu nada seria. Então, a partir desse pensamento de Paulo, nós podemos perceber que os dons espirituais eles são postos na igreja para que o amor ele seja exercido, praticado pela igreja. Os irmãos podem perceber que Paulo ele faz questão de dizer que ele teria um caminho ainda mais excelente, e esse caminho não era os dons espirituais, esse caminho mais excelente seria o amor. Então, acima ainda dos dons espirituais, nós temos o amor, e a manifestação desses dons são um caminho, elas devem acontecer para que o amor seja exercido no corpo de Cristo e em função também dessa obra evangelística. Olha que interessante que Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 3, ele inicia falando, sobre os dons ministeriais, e aí olha a conclusão dele lá no verso 16, diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado entre si, por todas as juntas que se ajuntam mutuamente, segundo a atividade adequada de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Então aqui nós vemos que toda a manifestação dos dons, nesse caso aqui ele falando dos dons de ministério, a finalidade é que sobressaia acima de tudo o amor, para que o amor seja mais pujante dentro da igreja, para que o amor seja mais manifesto dentro da igreja. Deus ele dá os dons espirituais para que os salvos eles se completem, eles se integrem mais uns com os outros. E nessa dependência, eles se unam e cresçam juntos em amor. Então o dom espiritual ele é dado para que o irmão me ame, para que eu ame, e que em amor, através dessa união, dessa sinergia, a igreja ela cresça em amor, cresça com um alicerce sólido que esse amor traz entre os irmãos. O próprio mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus ele nos dá essa marca que a igreja precisa carregar. E Jesus, como ele nos amou, ele usou a unção que ele recebeu do Espírito Santo, a virtude que ele recebeu do Espírito Santo para demonstrar esse amor, fazendo a obra de Deus, curando, libertando, ajudando, se compadecendo, dando dignidade, fazendo a diferença através da unção que ele tinha recebido do Espírito Santo. Um outro propósito que nós identificamos em Deus dar dons espirituais à sua igreja está no serviço, porque Deus ele dá os dons para que as pessoas sirvam a Deus, para que as pessoas tenham
capacidade, condições de servir a Deus melhor. E assim nós continuamos o ministério de Cristo aqui na Terra. Inclusive a própria palavra ministério quer dizer serviço. Os propósitos dos dons. O primeiro, o exercício do amor. Em segundo lugar, o serviço, a servidão, a prática da obra de Deus. O que isso vai gerar? Vai gerar crescimento espiritual, edificação do corpo de Deus, salvação de almas. E para a gente fechar, 1 Coríntios 14, no seu verso 3 diz assim: e o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esses 3 propósitos, eles podem ser estendidos a todos os dons. Haja vista que todos os dons têm o mesmo propósito, como eu disse no início. Então, além da prática do exercício do amor, do serviço, do crescimento espiritual e da salvação de almas, o propósito que também deve estar ligado à prática dos dons espirituais está na edificação da igreja, na edificação do corpo de Cristo, na edificação dos irmãos, na exortação dos irmãos. O que significa exortação? É a consolação, é você dar ânimo, é você estimular os irmãos, não é você bater, não é você repreender com bravura ao ponto de desestimular a igreja, mas é você trazer palavras que vão animar, dar mais força para aquela igreja continuar. E além da exortação, a consolação, que é nós, através do dom que Deus dá, consolarmos a igreja, trazemos palavras que vão dar força para aquela igreja continuar caminhando na presença de Deus até que Jesus volte. Então, os dons, eles são dados por Deus com um propósito. E eles precisam ser exercidos debaixo desse propósito. E sempre que ele fugir desse propósito, não são manifestações legitimamente de Deus. Nós temos visto no século XXI muitas manifestações e as pessoas, por emoção ou por doutrinas práticas, influências demoníacas, acabam exercendo, acontecendo essas manifestações também dentro da igreja, e nós precisamos julgar aquilo que é e aquilo que não é de Deus. Nós precisamos buscar o discernimento do Espírito e nós temos que ter, conforme a palavra de Deus nos ensina, que esses dons, eles têm que ter por estímulo, eles têm que ter por fonte a prática, o fortalecimento da igreja, a prática do amor, do serviço, do crescimento espiritual, da salvação de almas, da exortação da igreja, da edificação da igreja e da consolação da igreja. Manifestações que não tiverem essa essência por detrás, esse propósito de Deus, são manifestações vazias ou demoníacas. Deus abençoe a sua vida. Eu quero aproveitar e pedir que você nos siga nas nossas redes sociais, @crentedocente, no Instagram, no Facebook. Venha acompanhar o nosso trabalho, dá o seu likezinho nessa aula. Deus abençoe a sua vida e vamos buscar os dons espirituais, porque os dons espirituais são de Deus, auxiliam na obra de Deus aqui na terra e são necessários para que a manifestação do poder de Deus continue sendo evidenciada e muitas almas sejam salvas para Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida.